Muito bem, hora de oração, mais um dia oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Muito bem, como você está? Tudo na bênção? Como você está caminhando? Como está passando? Como chegou a esse final do ano? Como atravessou toda essa pandemia? Quais são os seus desafios? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? O que você tem esperado de Deus? Como você tem vislumbrado as coisas da fé? E como você tem compreendido a forma que Deus interfere na tua vida? Esse é um tempo precioso de nós sermos esclarecidos acerca destas respostas, destas perguntas, em nome de Jesus. E chegamos ao capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Se você vem acompanhando, nós estamos fazendo a leitura ou a releitura do capítulo do livro do profeta Daniel, o cativeiro de Israel na Babilônia, as revelações, as interpretações, tudo aquilo que ele viveu naqueles dias e como Deus o usou e como Deus o levantou em nome de Jesus. E o capítulo 9 nada mais é do que a oração de Daniel. E aqui vou gastar um ou dois dias, uma ou duas reflexões para que nós possamos orar e vivermos esse tempo de consagração no início de cada dia em nome de Jesus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e com cinza. Impressionante. 70 anos. Em 2 minutos eu quero comentar sobre isso. O profeta Daniel, diante de toda a consagração e de tudo aquilo que ele viveu e as experiências marcantes da obra de Deus em sua vida na Babilônia, chega a essa altura do campeonato, já um homem idoso, e ele recebe uma revelação de Deus, estudando e tendo conhecimento das profecias dos demais profetas e, óbvio, da lei de Israel, porque Daniel foi criado na cultura do templo, na cultura do reino de Deus. Perdão, acontece nas melhores famílias, não na cultura do reino de Deus, na cultura da lei de Deus em Israel. E ele conclui que esse período que havia profetizado o profeta Jeremias estava para se cumprir, ou seja, era algo que estava no seu coração. O cumprimento dos 70 anos é algo que veio no coração dele. Os estudiosos mostram que Jerusalém foi destruída no ano de 587 a.C., e aqui já estava se aproximando então do período de onde esses 70 anos iriam se cumprir. Ainda não haviam se cumprido, mas o Senhor já estava estabelecendo esta visão no coração de Daniel. Então, querido, a mensagem é esta: preste atenção. Deus está cumprindo palavras e profecias e cumprindo o tempo. Um é o tempo dos homens, outro é o tempo de Deus, mas o Senhor interfere no nosso tempo e na nossa caminhada. À medida que amadurecemos, à medida que voltamos para Ele, à medida que nós nos consagramos, à medida em que nós amadurecemos e à medida em que nós nos habilitamos. O nome dele realmente é grandioso. Veja só, essa palavra é a palavra de Jeremias no capítulo 25 e também no capítulo 29, Jeremias 25, o versículo de número 11. Jeremias capítulo 25 e versículo 11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Ou seja, já ali em Jeremias 25, a revelação destes 70 anos, e que agora são ilustrados de maneira tremenda a Daniel. Estava por terminar o tempo do cativeiro, e eu quero declarar e profetizar: está por terminar, já terminou o tempo de todo o cativeiro para nós que estamos em Cristo Jesus. O Apocalipse vai dizer: caiu a Babilônia, a meretriz.
Jeremias 29:10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então o Senhor profetizou que depois dos 70 anos do cativeiro da Babilônia, alguns consideram o início desses 70 anos, o início do sitiamento, do sítio que foi feito contra Israel no ano de 607. Outros contam a partir de 587, quando de fato caiu a Babilônia. Mas se cumprindo esse período em 537 ou em 517, de fato é que os 70 anos se cumpriram. O Senhor veio, consentiu aquele deserto, aquele cativeiro de 70 anos, mas o Senhor veio e castigou a Babilônia, e o Senhor prometeu que traria de volta o povo a este lugar, a Jerusalém, a reconstrução do templo, o que se cumpre depois com Esdras e mais ainda à frente com Neemias. Então, Deus é Deus que cumpre promessas e palavras. Eu e você temos que despertar e acordar nas nossas vidas. Jesus é bom o tempo todo, a sua palavra é viva. Ele prometeu vida e vida em abundância, ele prometeu transformação nos nossos caminhos. E que essa sensibilidade hoje possa destravar você de toda a incredulidade, de toda a malignidade, de toda a acusação e de toda a sentença. Daniel começa a orar pela revelação no capítulo 9, pela revelação de que aquele período da destruição da Babilônia e de que aquele período de cativeiro estava por terminar. E em Cristo Jesus esta obra também se cumpre na minha e na tua vida. Receba. Todo o cativeiro e todo o deserto foi destruído em Cristo Jesus. E se existem prisões da alma, se existem cativeiros babilônicos do mundo na tua vida, hoje eu declaro, os 70 anos passaram. O Senhor revelou, o Senhor mostrou, e o Senhor hoje dá por encerrado esse tempo na tua vida, para que você se renove, se limpe, se converta, volte aos caminhos do Senhor e se levante, dá um pulo e se levanta, que o nome do Senhor será glorificado em teus caminhos, em nome de Jesus. Pai de amor, aquilo que o Senhor revela, aquilo que o Senhor mostra, porque está estabelecido para que vivamos, meu Deus. Por isso, sobre cada servo, cada serva tua, seja verdade essa palavra inconfundível do Deus que permite cativeiros, que leva e conduz por desertos, mas o Deus que guarda e marca os nossos passos em suas mãos, em seus caminhos. O Deus que cumpre palavras na vida, Senhor, daqueles que são desafeiçoados, transgridem os mandamentos, destroem o templo, sucumbem com a lei, daqueles que profanam o altar. Vem o dia da sua paga, assim como veio para a Babilônia, para Nabucodonosor, para o leão, assim como veio para Dario, para Ciro, assim como veio para o principado da Pérsia, assim como veio para o urso, assim como veio para o carneiro, como temos visto estas visões e revelações nestes dias de Daniel. Assim veio também o cumprimento da promessa e da profecia para Israel, não como um lado fraco, não como um braço fraco, mas como aqueles que precisavam compreender e voltar-se para o Senhor e para a sua lei, precisavam meditar na lei de dia e de noite, precisavam voltar para fazer a obra, precisavam retornar ao chamado, precisavam multiplicar o dom, porque eram sacerdotes ungidos, e nós somos sacerdócio real, povo eleito de autoridade exclusiva do Senhor. Então, ao declarar estas palavras, eu oro, Senhor, porque sinto no meu espírito esta unção se derramando, igual um grande romper, vindo e visitando a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá esta liberação, dá esta porção, dá esta proposição a cada servo teu, os enfermos, os acamados, os ansiosos, os preocupados, aqueles que estão, Senhor, sendo roubados, estão amedrontados, intimidados, coagidos, empobrecidos. Meu Deus, os vírus, as enfermidades, a pandemia, o tumor, o câncer. Senhor, toda a maldade do inferno seja repreendida, caia por terra, a graça, o favor, o nome e o poder do Cristo, Filho do Deus vivo, seja confirmado nos nossos caminhos, nos nossos dias. Eu clamo, intercedo pela tua causa, pela tua alma. Apresenta ao Senhor os teus desafios e peço a Ele que Ele se mova em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em teu favor, para interferir no teu coração e para interferir na tua mente,
para que você se renove e se levante e de um salto compreenda: se cumprem palavras e profecias e o nome do Senhor é engrandecido, em nome de Jesus. Fica com Deus.